Olha só, o volante Alan do Flamengo vai passar por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, retirada de uma calcificação óssea no tornozelo direito. Essa cirurgia não tem a ver com a lesão que ele teve, uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. Ele está se recuperando desde 14 de setembro. Aliás, Léo Figueiredo, o Alan é um daqueles reforços pedidos por Jorge Sampaoli que ele opta por não utilizar. Mas no fim das contas, o Alan teve uma lesão, está muito tempo fora, e aí o Atlético conseguiu uma baita de uma venda, né, cara? Assim, não dá pra prever o que ia acontecer com o Alan. Mas o Atlético teve o Batalha, foi trazido aí pelo Eduardo Cudê, uma das boas coisas que o Cudê fez do Atlético, né? Trouxe o Batalha, ele teve continuidade, virou titular, virou capitão, e o Alan não consegue jogar lá no Flamengo, cara. Pois é, tirando a parte de lesão, Cirilo, porque aí realmente não tem, ela pode acontecer. É lógico que o departamento médico do Flamengo, do Atlético, pode trabalhar, ter acompanhamento para evitar o famoso secar, para evitar uma lesão muscular e tudo, mas as lesões acontecem, né, as contusões acontecem, faz parte da vida do atleta, isso aí não dá para prever. Agora, o que dava para prever era o cenário que o Alan ia encontrar no Flamengo. E mesmo assim ele escolheu, e eu respeito isso, porque é uma situação profissional, né, uma situação financeira, o Alan escolheu deixar o Atlético para ir para o Flamengo. O Galo conseguiu uma boa venda, porque uma venda dentro, né, do futebol brasileiro foi uma grana boa, e acho que o Alan fez uma escolha ruim. Não uma escolha ruim financeiramente falando, não imagino quanto que o Alan tá ganhando, mas com certeza é muito, e a gente tem que pensar na nossa família, no nosso, né, nosso pé de meia, entendo esse lado perfeitamente, mas o lado técnico, o lado profissional, Flamengo, um barril de pólvora, com Jorge Sampaoli, ele chegou lá e mesmo estando bem fisicamente, ele não conseguiu jogar. E em pouco tempo a torcida do Flamengo já estava querendo ele fora do time. Ou seja, nem tudo na vida é dinheiro. Ele é muito importante para todos nós. Não sou hipócrita aqui de falar que não tem que aceitar a proposta para ganhar mais. Mas é importante ver o outro lado também. O lado profissional, a condição de trabalho e como a sua vida vai seguir dali. Me parece que o Alan... Mas quando ele foi pro Flamengo, o Flamengo não era um barril de pólvora ainda. O Flamengo sempre é um barril de pólvora. Ah, mas é porque o Flamengo é o maior clube do Brasil, um dos maiores clubes da América do Sul. Eu não falei o maior porque tem o Boca Júnior. Eu acho a escolha do Alan completamente normal. Primeiro que ele ia ganhar o dobro e segundo que ele ia jogar no maior clube do Brasil, cara. Num clube que tem um elenco espetacular, o Sampaoli estava chegando, o Alan trabalhou com o Sampaoli no Atlético, foi muito bem. Não vejo problema na escolha. E, lamentavelmente, ele teve o azar de outra lesão, né? Assim como o Matheus Pereira chegou no Cruzeiro, fez um jogo e meio e machucou. Eu, sinceramente, eu acho que se eu tivesse no lugar do Alan também, eu teria feito a mesma escolha. Eu não posso dizer que eu teria feito a mesma escolha, porque naquele momento o Flamengo já tinha Thiago Maia, um monte de volante e tudo. E ele encontrou essa dificuldade, tanto que ele ficou muitas vezes no banco. Eu acho que ele tem muita bola para jogar, inclusive, no Flamengo. A gente viu o Alan jogar muito no Atlético. Mas eu acho que todas essas condições. E um time que é treinado pelo Sampaoli, você corre bem esse risco. Se ele trabalhou com o Sampaoli, ele conhece, inclusive, que jogadores muitas vezes trazidos pelo Sampaoli, ele mesmo encosta. Ele mesmo pede, ele mesmo encosta. Então, era uma transação neste ponto de risco. Agora, no ponto de vista financeiro, né, pro lado de gestão financeira, dele ganhar mais, isso aí não tem o que falar. Vamos seguir esse debate do Alan, que é bom. Eu acho que financeiramente o Atlético fez uma baita de uma venda. Isso. Uma baita de uma venda. Acho que à época a discussão principal era: você vai pegar um cara que é o destaque do seu time e vai reforçar um rival? Essa é a única discussão. Essa era a discussão. É a única discussão. O torcedor tava a pé da vida, porque, vocês vão dar um cara pro Flamengo. O Atlético disputava competições ainda, tava na Libertadores também, o Flamengo não tava vivendo essa situação. Era a discussão, se iria o Atlético fazer um movimento de reforçar um rival. E plausível a discussão. Discussão plausível, enfim. E acho que tem um lado técnico também. Tem um lado técnico, mas tem que considerar todo o cenário, né? Então, mas imagina o Alan jogando com o Batalha. O Filipão que gosta de uma dupla de volantes. Sim. Imagina você ter o Alan no lugar do Otávio. Melhor. Muito melhor. Melhor. Só que ali, cara, tinha, além disso, Cirilo, da grana do Galo, que foi muito boa, tinha vontade do Alan. Da maneira, eu acho que... O Atlético não ia dobrar o salário do Alan pra ele ficar. Não, e eu fiz outras considerações aqui que eu acho que levaram o Alan às dificuldades que ele tá encontrando, mas o pensamento do Edu é exatamente o que teve o Alan. E é muito plausível isso, cara. Não é só a questão técnica, né, que virou discussão, a questão financeira do Atlético também. O Cláudio pode acompanhar, o Cláudio acompanhou bem de perto, pode dar relato, né, Cláudio? O Atlético tava, além de ter que aumentar muito o salário do cara para fazer com que ele permanecesse,
ainda teria que abrir mão de uma transferência que era fora do comum, né? Mercado interno, né? Isso, exatamente. Um valor aí que 35 milhões de reais. Então o Galo precisava vender e o Alan jogou pouco no Galo esse ano, né? Jogou pouco esse ano, teve lesões também antes.